que Deus tem falado com essa liderança. E eu queria fazer algo aqui que não foi combinado, e eu faço muito essas coisas. Então eu queria chamar o Haroldo e o Marion para estar aqui na frente, por favor. Por favor. Mesmo que vocês não queiram ouvir, eu estou pedindo, por favor, vocês fiquem aqui na frente. Aqui, ó, bem aqui no centro, aqui, ó. Não combinei, eu falei que não foi combinado. Agora eu queria chamar todos os pastores para ficar aqui, ó, em cima, junto comigo aqui, ó. Todos os pastores do presbitério, por favor. Depois vai ficar bom. Não, fica tranquilo. Depois eu vou sair da frente. Tá bom? Ok. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós somos do presbitério local. O Marion e o Haroldo são os conselheiros. Por que nós estamos em cima e eu coloquei eles embaixo? Porque eles são a nossa base apostólica. Então, base, às vezes, não aparece. Muitas vezes nós aparecemos muito mais que eles, mas eles estão por trás de nós. Então, eles são o nosso conselho apostólico. Não está aqui o Jamê, não está aqui o Paulo. Jamê está em viagem. Cadê a família? Vocês não devem saber onde ele está, né? Está em viagem, servindo a Deus em alguma cidade ou estado. Então, o Paulo Manzini não está bem, mas Jamê, Paulo, Haroldo e Marion são o nosso conselho apostólico. Então, quando nós falamos que Deus está falando com esse presbitério, então eu queria que vocês sempre pensassem nesses homens que estão vendo aqui na frente. Então, nós estamos andando segundo o conselho desses homens aqui. Nós andamos com esses homens. Nós estamos sendo acompanhados por esses homens. Então, é muito importante que você compreenda o lugar aonde você está, com quem você está andando. Você me permite, Haroldo? Tem praga na cabeça dele, estou tirando. Então, assim, estou lustrando. Então, assim, eu queria muito que você, todas as vezes que nós falássemos sobre presbitério, você entendesse a que estrutura nós estamos nos referindo. Existe o conselho, existe uma base, e existe essa equipe de atuação que opera no governo, que opera no pastoreamento direto da congregação, que acompanha os grupos espalhados na cidade. Ok? Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado. Ok? Então, é muito importante essa apresentação, porque isso tem a ver com o que nós vamos falar aqui. Está totalmente ligado com todo esse projeto que nós estamos falando esses dias, que começamos na sexta-feira da semana passada e falamos que iríamos estar fazendo o fechamento da ideia, para então prosseguirmos, para então continuarmos. Cadê? O primeiro slide. Apareceu. Então nós temos aí colheita 2025. Por que colheita 2025? Se você prestou atenção, muito obrigado, Carlos. Se você prestou atenção nos vídeos que foram passados da semana passada e essa semana, nós estamos propondo um projeto que vai ser desenvolvido nos próximos 7 anos. Então, por isso nós estamos falando colheita 2025. Erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Então, nós estamos entendendo e afirmando aquilo que Deus está colocando diante de nós como congregação. Próximo slide. Então, nós temos aqui
a nossa missão e identidade da igreja, que foi tirado de um texto escrito pelo Jamê. Então é muito importante que você preste atenção, porque futuramente você vai estar recebendo, você vai ter isso na sua mão, porque nós gostaríamos que toda a congregação, todos os irmãos que fazem parte dessa congregação, tenham em mente a nossa missão, tenham clareza e entendimento sobre a nossa missão e identidade como igreja. A igreja do Senhor Jesus tem uma identidade dada pelo próprio Deus. Compreendendo essa identidade, compreenderemos qual é a nossa missão. A igreja foi posta na terra com um objetivo definido, que foi trazer o reino de Deus e anunciar a salvação pela fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo. No decorrer do tempo, a igreja se esqueceu de sua identidade e passou a viver exatamente como o mundo vive. Por que a igreja acaba vivendo como o mundo vive? Porque esquece, porque abandona a sua identidade. Abandona a sua identidade, perde o senso de missão. Então nós não podemos perder o senso de missão que foi dado para a igreja. A igreja recebeu a missão de trazer o reino de Deus a essa terra. Então nós não podemos negociar a nossa missão. Jesus falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então a igreja é um instrumento que Deus colocou na terra, que Deus está levantando na terra para trazer o seu reino. O reino de Deus é antes de todas as coisas. O reino de Deus é antes que os mundos fossem criados. O reino de Deus é antes da existência do planeta Terra. O reino de Deus se limitava aos céus e à sua criação. Mas Deus criou a terra, nos colocou na terra, com o objetivo de trazer esse reino para a terra. E aí, só a igreja pode fazer isso. Então nós não podemos viver como o resto da humanidade. Nós não podemos andar conforme a humanidade caminha. Nós não podemos fazer, e assim caminha a humanidade. Filme muito famoso da década de 40. Essa não é a nossa história. Essa não é a nossa história. A nossa história é entrelaçada com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Então nós não podemos, em hipótese alguma, perder a visão da nossa missão. Então nós temos uma missão. Nossa missão principal é trazer o reino de Deus, é estabelecer o senhorio de Cristo, é revelar Jesus aos perdidos, é pregar o evangelho. Amém, irmãos? Então isso é muito importante em relação à nossa missão. Então você vai ouvir a gente falar isso muitas vezes. Você vai ouvir a gente falar isso diversas vezes. Nesses próximos anos, nós queremos crescer cada vez mais no aspecto de um só coração, e nós vamos falar muito sobre termos um só propósito. Uma somente, mas nós estamos agora enfatizando o aspecto do propósito. Logo esse banner vai mudar e nós vamos falar muito sobre esse aspecto do propósito, o nosso propósito. Então, nós não podemos nos esquecer desse papel, dessa incumbência. Próximo slide. Então nós temos aí, erguei os vossos olhos e observai os campos. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vedes os campos, pois já estão brancos para a colheita. Então, colheita pressupõe trabalho. Não há colheita sem trabalho. Uma irmã teve um sonho essa noite, onde nós estávamos, o presbitério estava trabalhando.
e gerou muita poeira. E muitas pessoas ficaram assim: oxe, essa poeira está incomodando, essa poeira está me trazendo problema. Então, é um fato, nós vamos ter muito trabalho. Talvez vai gerar alguns incômodos, né? A obra causa incômodo, né? Então, o trabalho levanta, às vezes, poeira, né? Traz, às vezes, alguns desconfortos, mas isso faz parte daquilo que Deus está nos propondo. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, porque os campos já estão brancos. Então Jesus disse: levante os seus olhos, levantai os seus olhos. Nós precisamos levantar os nossos olhos, para dentro ou para fora? Para fora. Nós precisamos levantar os nossos olhos para fora. Os campos já estão brancos fora, porque é fora. Nosso trabalho é fora. Nós precisamos sair pelos campos. Nós precisamos sair pelos valados. Nós precisamos sair da colheita. Então, o Senhor coloca diante de nós trabalho. Trabalho. Olha os sinais aí, ó. É a poeira saindo dos nossos cabos energéticos de energia. Então, assim, estamos diante de uma missão muito importante e que não é nova. Isso não é novo, mas nós precisamos dessa revitalização, precisamos de renovar a nossa visão. Nós precisamos de um renovo, nós precisamos sair da inércia, nós precisamos avançar dentro daquilo que Deus coloca diante dos nossos olhos. Próximo slide. Então ele fala: ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas, que não têm pastor. Orai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Com certeza, o desafio que nós temos, ainda vamos precisar de muitos trabalhadores. Falou a palavra trabalho? Ok. Toda vez que a gente fala trabalho aqui, o negócio acontece, né? Então, é muito importante nós nos atentarmos para essa ordem do Senhor, pois isso é aquilo que nós falamos, Paulo Mazini, inclusive, essa semana ele estava falando, né? É uma causa pétrea, ou seja, é inegociável. O Senhor nos manda, o Senhor nos envia, o Senhor nos ordena, o Senhor nos envia para pregar o Evangelho. Então Jesus falou: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Então, erguer os olhos, olhar para os campos, há uma multidão. O que nós vamos fazer? Criar ONGs? O que nós vamos fazer? Criar instituições? Não. Nós precisamos achar as pessoas perdidas no meio das multidões. Nós precisamos achar aqueles que estão sendo movidos por Jesus, tocados por Jesus, porque discípulo se faz um a um. Discípulo se faz um a um. Por isso nós sugerimos que vocês escrevessem o nome de uma pessoa que você vai evangelizar, que você vai pregar o Evangelho, que você vai orar por ela, que você vai visitá-la, que você vai insistir, que você vai apresentar ela insistentemente diante de Deus. Nós pregamos o Evangelho, mas quem converte a pessoa? É Deus. Espírito Santo, isso é obra de Deus, mas o nosso trabalho é pregar. O nosso trabalho é sair à colheita. O nosso trabalho é
de fato, buscar esse verdadeiro alvo, né? Então, nós temos aqui esse desafio, que é trazer sobre nós, que é pedir a Deus que nos dê essa compaixão. Nós não queremos sair daqui no automático. Nós não queremos fazer isso porque é um desafio. Nós precisamos rogar a Deus que nos dê compaixão pelos perdidos. Nós precisamos clamar a Deus. Tony pregou aqui no sábado falou bastante sobre esse aspecto da compaixão. Só o Espírito Santo pode nos dar compaixão. Só o Espírito Santo pode nos tirar dessa mornidão, dessa amortização, que às vezes olhamos e não enxergamos. Passamos e não percebemos. Então nós precisamos rogar ao Senhor que nos encha de compaixão. Nós estamos falando sobre missão, nós estamos falando sobre visão, nós estamos falando sobre espalhar o reino, mas nada disso vai acontecer se nós não tivermos compaixão. Se nós não tivermos essa identificação com a dor que o Senhor tem por ver pessoas indo para o inferno, por ver pessoas se perdendo, por ver pessoas perdendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito importante isso. É muito importante. Então nós vamos orar muito. Vamos orar muito. Talvez você diga, mas quando é que vai começar? Não, aí já começou. Vamos orar mesmo, vamos continuar orando e vamos pedir a Deus que nos batize com o batismo de compaixão. Nós precisamos ter compaixão, porque o Evangelho, ele precisa ser pregado com paixão e compaixão. Amém, irmãos? Então é muito importante, inclusive os resumos das mensagens que foram ministradas aqui na semana passada já estão disponíveis no 1C. No boletim já saiu pequenos resumos e também já está disponível no nosso aplicativo. Então escute novamente, preste atenção novamente. É uma palavra que Deus está nos dando, é um chamado que Deus está fazendo para nós como congregação. Então nós vamos precisar enviar trabalhadores. Então, quem faz isso é o Senhor. Quem enche de compaixão é o Senhor. Agora, nós precisamos nos dispor. Nós precisamos dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia o meu vizinho. Ah, o meu vizinho. Ah, ok. Tá bom. Então, envia-me a mim. Amém? Então, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eis-me aqui não é envia o outro. Né? Eis-me aqui é envia-me a mim. Então, eu preciso me dispor. Mas volto a dizer, volto a falar. Jesus não permitiu que os seus discípulos saíssem a pregar o Evangelho sem que eles fossem cheios do Espírito Santo. Jesus falou, aguardar em Jerusalém. Vocês vão aguardar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu não aconselho você sair daqui e pregar o Evangelho sem paixão. Nós precisamos ser cheios de compaixão e paixão. Nós precisamos ser cheios desse fogo. Nós precisamos dessa graça. Isso não vem de um projeto e nem de um desafio. Vem de nos alinharmos com a vontade de Deus. Com aquilo que Deus quer para nós. Próximo slide. Então, nossa missão. Assumir diante de Deus a responsabilidade por Jundiaí e cidades circunvizinhas, a fim de resgatar perdidos
promovendo a unidade do corpo de Cristo com nossos dons e ministérios. Então nós temos uma missão, que é assumir essa responsabilidade diante de Deus, por Jundiaí, diante dessa decápole. Jundiaí está cercada por 10 cidades. Jundiaí faz limite com 10 cidades, que somando só as cidades ao redor de Jundiaí, dá mais de 700 mil pessoas. Com Jundiaí nós temos mais de 1.100.000 pessoas. Então, é um desafio, por quê? Porque, de acordo com algumas pesquisas feitas, possivelmente 50% foram evangelizadas e têm uma posição. Agora, nós não sabemos de fato quantos desses 50% estão firmes no Senhor. Então o número vai se tornando cada vez maior, a responsabilidade é muito grande. Então nós temos um desafio gigantesco quando nós falamos sobre assumir responsabilidade por Jundiaí e as cidades vizinhas. Deus tem dado dons a essa igreja. Deus tem dado ministérios a essa igreja. Isso é um presente de Deus. Para quê? Para realizar a obra de Deus. Para trabalharem no projeto de Deus. Deus tem dado dons e ministérios, não só a esses homens que vieram aqui, não só a esses homens que estão aqui na frente. Acho que eu errei em não chamar as esposas também. Acho que as esposas também deveriam ter vindo aqui, porque esses homens não trabalham sozinhos, precisam das suas esposas. Não é, Tony? Não é, Maurício? Como nós precisamos delas perto de nós. Então, e temos aqui vários outros irmãos sentados, né, com dons e ministérios, esperando esse momento, essa oportunidade. Então, nós temos muito potencial aqui nessa congregação. Então, o Senhor está nos mostrando essa cidade, nos mostrando as cidades vizinhas, nos colocando diante de nós esse desafio e nos propondo que nós venhamos assumir isso como missão. Podemos ler junto essa missão? Vamos ler? 1, 2, 3. Assumir diante de Deus a responsabilidade por Jundiaí e cidades circunvizinhas, a fim de resgatar perdidos, promovendo a unidade do corpo de Cristo com nossos dons e ministérios. Nós já temos vários irmãos dessa congregação servindo a igreja de Jundiaí em outras congregações. Nós já temos casais dessa congregação aqui. Queria que você assimilasse, que você encarnasse essa visão. Nós somos uma congregação da igreja do Senhor Jesus Cristo que se reúne na cidade de Jundiaí. Nós somos uma congregação, nós somos uma parte do corpo de Cristo que reúne na cidade de Jundiaí. Os irmãos entenderam? Nós não somos uma igreja, nós somos parte da igreja. Irmãos, estão entendendo? Porque a palavra de Deus nos ensina que em cada cidade tem uma igreja. As cartas paulinas é escrita a igreja em Éfeso, a igreja da Galácia, a igreja em Tessalônia, a igreja em Corinto. Então, a igreja do Senhor se reúne nas cidades. Então, nós somos uma congregação. Essa é a nossa visão teológica sobre igreja.
que nós cremos, que nós somos parte daquilo que Deus está fazendo nessa cidade. Então nós somos igreja junto com os irmãos da Presbiteriana, nós somos igreja junto com os irmãos da Batista, nós somos igreja junto com os irmãos da Quadrangular, nós somos igreja junto com o povo de Deus que está dentro de qualquer denominação que se encontra nessa cidade. Amém, irmãos? É importante você entender qual é a nossa visão sobre isso. É importante que você compreenda, para que nós tenhamos uma única linguagem. Isso é muito importante. Então, nós temos servido a igreja em Jundiaí através de dons. Nós temos irmãos dando curso em várias outras congregações dessa cidade. Isso já tem acontecido, já faz alguns anos. E nós queremos nos disponibilizar mais. Nós queremos, de fato, trabalhar para que o corpo de Cristo nessa cidade seja edificado, seja abençoado. Nós temos aqui tantos irmãos e só um púlpito. Não dá para colocar um púlpito em cada canto aqui. Nós temos irmãos preciosos com ministérios da palavra, com muita coisa a ser falado. Mas um vem e fala e os outros ouvem. Depois de muito conversarmos e também termos comunhão, maravilhoso seria se nós tivéssemos todos eles atuando, todos eles servindo a cidade de Jundiaí. Você imagina? Servindo a igreja do Senhor em Jundiaí, né? Você quer nos ver aqui sempre, né? Mas nós somos do Senhor. Amém, irmãos? Nós somos um ministério para o Senhor, não é para nós. Nós somos exclusivos de uma congregação. Nós somos para o Senhor, para o Senhor. Isso é muito importante. Continuando. Próximo slide. Então, nossa visão. Oh, meu Deus. Corrigi, mas não salvamos? Salvou? O que aconteceu? Então não é sermos conhecidos como um povo. É ser um povo que ora por avivamento e se prepara para a volta de Jesus Cristo. E unido por vínculos em uma rede de amor e relacionamentos, promovendo o crescimento do reino de Deus, servindo a todos os irmãos em todos os lugares por onde formos. Então, nosso projeto é ser. Então, nós queremos ser um povo que ora por avivamento e se prepara para a volta de Jesus Cristo. Amém, irmãos? O que é isso? O que significa isso? Significa que eu estou aqui agora, mas os meus olhos estão no futuro. Eu estou olhando para frente, eu não estou olhando para trás, eu não estou vivendo o que aconteceu lá atrás, eu estou vivendo aqui agora com a mente no futuro. Eu quero aquilo que Deus preparou para nós, eu quero aquilo que Deus tem para nós, então eu preciso olhar para frente. Amém, irmãos? Por que Jesus suportou a cruz? Por que Jesus suportou a cruz? Porque Jesus estava olhando para trás? Porque Jesus estava olhando para a cruz? Porque Jesus estava olhando através da cruz. Jesus estava olhando para o quê? Quem lembra? Para o quê? Para o gozo que lhe estava proposto. Jesus não estava olhando para o sofrimento da cruz. Jesus não estava olhando para a injustiça que fizeram com ele. Jesus estava olhando para frente. Jesus estava olhando para o gozo que lhe estava proposto. Aleluia! Ele ressuscitou.
E tem pessoas que precisam dessa visão. Para quê? Porque um dia todos nós vamos ressuscitar como Ele ressuscitou. Nós precisamos olhar lá na frente. Nós precisamos ter essa visão de falar sobre a ressurreição. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Você quer ressuscitar também? Você quer ressuscitar também? Então você precisa decidir isso agora. A decisão é hoje. A decisão é hoje. Então é muito importante nós vivermos agora, olhando para o futuro, olhando para aquilo que está à nossa frente, com os nossos olhos adiante. Isso é muito importante. Então nós queremos avivamento, nós vamos orar sobre avivamento, nós vamos buscar esse avivamento. Nós precisamos ser cheios da pessoa de Jesus. Nós precisamos entender que somos nada. Somos nada. Ele é tudo em todos. Nós precisamos dele, nós precisamos ser cheios dele, nós precisamos da graça dele, do poder dele, da vida dele, da unção dele, da palavra dele, precisamos da manifestação dele, precisamos do perdão dele, precisamos viver e praticar esse perdão. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Irmãos, olha, é tremendo. Olhar para frente. Olhar para frente. Olhar para frente é viver. Olhar para frente é viver. Olhar para frente é viver. Olhar para trás é deixar de viver. Olhar para trás é patinar. Olhar para trás é empacar. Precisamos olhar para frente. Então nós precisamos olhar aquilo que está à nossa frente. Isso é muito importante. Então, ser um povo que ora por avivamento e se prepara para a volta de Jesus Cristo, nós precisamos nos preparar para receber o noivo. Como que nós vamos chegar diante do noivo? Com pedrinhas na nossa coroa, porque pessoas foram salvas? Ou vamos chegar com uma coroa sem pedrinhas? Todos vamos receber uma coroa. Ao que vencer, eu vou dar uma coroa. Tem alguém aqui que pretende não vencer? Todos nós seremos vencedores, amém? Todos nós vamos vencer, amém? Mas às vezes vamos querer uma coroa com pedrinha ou sem pedrinha? Irmãos, escutaram? Eu vi o eco de lá para cá. Pedra! Nós precisamos, irmãos, pregar, fazer essas bolinhas virar pedra preciosa para Deus. É para Deus. É para Deus. Quando nós ganhamos uma pessoa para Cristo, essa pessoa nunca vai poder recompensar. Nunca. Nunca. Ela nunca vai ter como dar nada de volta para nós. Porque quem deu para ela foi Deus. Quem está dando a salvação para ela é Deus. Então isso se torna pedra preciosa. Quando nós fazemos aos outros e não temos como receber nada de volta. Mas o Senhor é galardoador, mais o Senhor promete prêmio, mais o Senhor promete pedrinhas. Ele faz isso. Ele faz isso. Então, vamos falar junto a nossa visão? 1, 2, 3. Ser um povo que ora por avivamento e se prepara para a volta de Jesus Cristo, que seja unido por um vínculo em uma rede de amor e relacionamentos, promovendo o crescimento do reino de Deus, servindo a todos os irmãos em todos os lugares onde formos. Amém? Dentro de Jundiaí ou nas cidades vizinhas. Irmãos, isso é um desafio. Tudo aqui está na Bíblia, não tem nada aqui fora da Bíblia. Então é um desafio, é trabalho. Você vai dizer eis-me aqui? Você vai dizer eis-me aqui? Porque nos preparar para a segunda vinda
É um trabalho. É isso que diz. Que tipo de pessoas deveis ser quando se aproxima aquele dia? 2 Pedro. Que tipo de pessoas deveis ser? Nós devemos ser cada vez mais pessoas que ardem pelo o amor. Ardem por pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é causa pétrea. Não é serviço de um ou de alguns. É serviço de todos nós. Ah, eu sou pastor. Não, irmão. Não, eu sou profeta. Não, eu sou mestre. Não, irmãos. Pregar o Evangelho é para todos nós. Todos nós somos chamados pelo Senhor para pregar o Evangelho. Para anunciar a Cristo. Todos nós. Então isso é inegociável para os que têm a marca do Senhor. Próximo slide. Então, quando nós falamos sobre missão, visão e missão, tem os valores. Então, os valores, eles são fruto de nossas crenças mais profundas. A prática desses valores deve contagiar todos os membros da nossa congregação. Então, essa congregação aqui, ela anda em cima de alguns valores. Ou melhor, essa congregação aqui anda em cima de muitos valores. Nós temos valores. E nós vivemos, pregamos e praticamos esses valores. Então, nós estamos listando 10 desses valores que possivelmente estão ligados a outros valores. E é muito importante que nós entendamos quais são os nossos valores. Próximo slide. Então, nossos valores: senhorio de Cristo, centralizar Cristo, seu sacrifício e ressurreição sobre todas as coisas. Então, o senhorio de Cristo é um valor. Nós não negociamos. Cremos que Jesus é o nosso dono. Cremos que Jesus é o nosso Senhor. E nós vamos responder a Ele. Nós precisamos ouvi-lo. Nós precisamos nos submeter a Ele. A palavra, o ministério da palavra. A palavra é um valor dessa congregação. Desenvolver amor pela palavra de Deus e zelo pelo verdadeiro Evangelho. Por que verdadeiro Evangelho? Estamos vivendo uma era onde muitos evangelhos estão sendo pregados. Muitos evangelhos estão sendo ensinados que não têm a centralidade de Cristo. Que não tem o senhorio de Cristo como centro. Então nós estamos nos debruçando, nós estamos buscando, nós estamos afirmando que teremos compromisso. Esse é o nosso compromisso com a palavra, com o verdadeiro Evangelho, que já tem sido pregado muitas vezes nessa congregação. Pastoreamento, irmãos pastoreados, pastoreando outros. Nós cremos que todos na congregação precisam estar sujeitos a um pastoreamento. Nós não cremos em ovelhas desgarradas. Nós cremos que as ovelhas precisam fazer parte de uma grei, precisam fazer parte de um rebanho. Não pode ser ovelha desgarrada. Jesus chorava pelas ovelhas desgarradas. Jesus queria que as desgarradas tivessem pastores. Então você não deve se acostumar ou achar que é normal andar ou viver sem ser pastoreado. Então é importante que nós compreendamos que ser pastoreado é um princípio da palavra de Deus. Então Jesus, ele ensina isso ponto a ponto. João 10, ele explica, ele mostra, ele se identifica como o verdadeiro pastor. Então, você pode ler, estudar e reler sobre isso. Oração, prática individual, lugar secreto e coletivo. Nós temos a oração
como um valor, porque nós cremos que orando nós temos contato com Deus, orando nós ouvimos a Deus, orando nós percebemos Deus, orando nós nos tornamos mais cheios de Deus, e quanto mais oramos, somos levados a mais oração. Que a maior resposta de oração é mais oração. Então, se você quer orar mais, precisa orar. E quanto mais você orar, mais você vai ser levado à oração. Nós entendemos que não estaríamos aqui hoje se não fosse oração. Nós entendemos que a oração nos moveu até aqui. A oração foi algo que Deus usou através dessa congregação para nos trazer aqui. Então, queria te exortar, se você não se envolveu com oração, que você entenda que isso é um valor nosso, que isso é uma coisa que só vai crescer nessa congregação, pela graça de Deus. Só vai crescer, vamos ter cada vez mais pessoas orando. É o que Deus tem feito ao longo desses anos, porque nós cremos que é um valor que Deus nos deu. Transparência, vida aberta, reciprocidade e confissão de pecados, prestação de contas. Nós, no presbitério, somos os primeiros a praticar isso. Abrindo as nossas vidas, colocando as nossas diferenças, às vezes falando dos nossos pecados. E nós temos praticado isso já faz alguns anos entre nós. Então, assim, não dá para comungar, não dá para se encaixar sem uma vida de transparência. Não tem como, não tem jeito. Então a palavra nos apresenta como um princípio andar na luz. Se não andarmos na luz, não teremos comunhão, não tem jeito. Precisa andar na luz, precisa ser transparente, precisa confessar os seus pecados. Pecados precisam ser confessados. Não precisa confessar agora, tá? Então, assim... irmãos, é uma piada, podia ter rido, né? Não precisa confessar agora. É sério. Você quer ter uma vida com Deus, sem interrupção, você precisa andar na luz. Precisa andar na luz. Então, transparência é um valor dessa congregação. Ceia, prática madura e consciente. Então, a ceia, ela é resultado daquilo que Jesus Cristo fez na cruz, ao partilhar o seu corpo, ao dar a sua vida. Agora, a prática da ceia, ela não se resume no comer e no beber. A prática da mesa do Senhor envolve essa transparência, envolve essa comunhão. Por isso nós estamos falando sobre prática madura e consciente. Apóstolo Paulo fala sobre examinar. Examinar. Você precisa examinar a sua consciência. Como você está andando? Você está vinculado? Você está buscando ter um só coração com a congregação que você anda? Você está buscando um só propósito, somente um só propósito com essa congregação? Porque isso faz parte do que Jesus Cristo fez na cruz, para entregar a sua vida. Por quê? O alvo de Jesus é ter um corpo, e um corpo unido, de forma alguma um corpo dividido. Então nós temos a ceia como um valor, socorro, perceber, buscar e acolher o necessitado. Nós temos atendido vários necessitados em nosso meio, e sempre na base do pastoreamento. Nós sempre acompanhamos as pessoas que ajudamos, socorremos irmãos e pastoreamos esses irmãos, acompanhamos esses irmãos. Então nós temos essa prática. Às vezes, aperta um pouquinho ali, aperta um pouquinho aqui, o pastor espreme um pouquinho, isso faz parte, não tem jeito. Não tem como, tá? Então isso é um valor nosso. Cultura de honra.
conhecer e valorizar o dom de Cristo no irmão e honrá-lo. E honrá-lo por isso, mais ainda, né? E mais ainda os dons menos visíveis. Então nós temos procurado valorizar os dons, nós temos procurado dar honra aos irmãos com dons, temos incentivado, temos procurado ajudá-los a crescer cada vez mais no dom que o Senhor tem dado a cada um. Então, temos procurado abrir espaço, temos procurado dar suporte para que os irmãos cresçam naquilo que Deus tem dado. Outro valor, família. Trabalhar para que cada família seja saudável em todas as suas dimensões. Temos curso de finanças, temos curso para homens, temos curso para mulheres, temos curso para pais de crianças de 0 a 4 anos, pais de crianças de 4 a 11 anos, pais de criança de 12 a 18 anos. Temos curso de finança para crianças de 5 a 7 anos, de 11 a 15 anos e de 15 a 100 anos. É isso mesmo, né, Crédito? Então, assim, todas as dimensões. Então, temos procurado servir. Temos aqui diaconias servindo de sexta-feira, semanalmente agora, né, isso? Semanalmente, evangelizando, pregando, dando visão, desafiando para o reino de Deus. Temos procurado dar suporte às famílias com crianças pequenas, adolescentes, pré-adolescentes, jovens. Temos, assim, investido nossas vidas em prol da família, porque nós cremos que família é um projeto de Deus. Amém? Família é um projeto de Deus. Deus, seus olhos brilham com a família dele no céu e com a família dele na terra. E entendemos, uma irmã, no meio uma obreira nossa aqui, ela falou hospitalidade. E nós temos aqui o nosso 10º, casas e corações abertos para acolher e hospedar. Então, isso é um valor e um alvo. Isso é um valor que nós cremos que é para a igreja, que é para a congregação. Igreja, quando eu digo, toda a igreja, lembra? E para essa congregação aqui. Crescermos cada vez mais no aspecto de sermos hospitaleiros, abrindo os nossos corações. E a igreja já foi elogiada aqui recentemente, vale a pena elogiar de novo, porque nós temos pessoas vindo aqui e elogiando. Puxa, fui muito bem recebido, fui muito bem acolhido, tenho sido muito abençoado com a forma com que as pessoas falam comigo. Irmãos, vocês estão de parabéns. Estamos crescendo nisso. Pode aplaudir Jesus por causa disso? Isso é a obra de Deus. Isso é uma obra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Isso é maravilhoso. Jesus atuando no nosso meio, movendo os nossos corações. Então, se isso está acontecendo, é por causa dele. Se isso está acontecendo, é para ele. Se isso está acontecendo, é por meio dele. Aleluia. Próximo slide. Denominação versus expansão do reino. Entendendo que como congregação não somos melhores do que outras, mas sim diferentes. Temos um comissionamento, o qual seja resgatar perdidos e abençoar a igreja com nossos dons e ministérios por onde quer que formos. Abençoar a igreja, o que nós estamos falando? Qual igreja? Na cidade e também nas cidades ao redor de Jundiaí. Então, nós não temos como foco levantar uma denominação. Isso não é o nosso foco. Nós nunca conversamos com vocês baseado num nome. Nós nunca pregamos aqui falando a nossa logomarca ou um nome que nós temos para que os irmãos possam nos identificar. Isso não é o nosso valor. Isso não é a nossa intenção. Nós não temos intenção de estabelecer uma denominação. Nós somos contra a denominação? Não. Nós somos contra o denominacionalismo. O denominacionalismo nós entendemos que é pecado.
O denominacionalismo, nós entendemos que ele é nocivo. O denominacionalismo me faz pensar que eu sou melhor que os outros. O denominacionalismo me faz pensar que aonde eu estou é melhor, é mais certo, tem mais probabilidade. Então, nós não acreditamos no denominacionalismo. Nós não temos problema com denominação. Nós cremos que a igreja do Senhor Jesus está dentro de denominações também. Agora, o ismo, ele é perigoso. O ismo é perigoso. Temos que tomar muito cuidado com isso. Então, o próprio cristianismo está contaminado. Jesus não. O evangelho está contaminado. Por isso nós falamos sobre buscar o verdadeiro evangelho, pregar o verdadeiro evangelho. Então, nós não temos intenção nenhuma de propagar uma placa. Não temos essa intenção. Nós estamos, de fato, comprometidos com a expansão do reino de Deus. É isso que nós queremos. É isso que nós almejamos. É isso que nós temos diante de nós. Então, nosso foco não será espalhar nossa marca, mas, obedecendo ao Senhor, queremos espalhar a semente do reino como um semeador que semeia sabendo que quem dá o crescimento é Ele. E Ele mesmo determinará quem vai regar a semente e quem vai colher os frutos. Quando nós saímos para semear, nós vamos colher. Não tem jeito. Nessa seara é assim. Mas nós vamos semear muitas sementes que outros vão colher. E talvez nós vamos encontrar irmãos do nosso caminho que nós vamos dizer assim: irmão, volta lá de onde você saiu. Volta lá. Pode voltar. E cremos que estamos fazendo a obra de Deus. Vamos te ajudar. Você precisa ser curado, então vamos trabalhar para você ser curado. Mas agora, irmão, acho que é melhor você voltar. Está na hora de você voltar. Volta lá. Vai ajudar naquele rebanho ali. Você não devia ter saído de lá. Próximo slide. Na prática, não percamos de vista um fato. Esse projeto é de implantação lenta, começando com 3 comunidades, e atingirá sua maturidade daqui a 7 anos. O que nós falamos sobre comunidade? Por muito tempo, nós temos aqui, na nossa congregação, denominado os irmãos que reúnem nas casas. Olha só, é mais uma denominação. Os irmãos que reúnem nas casas, nós chamamos de igreja caseira, grupo caseiro, reunião de comunhão. Então, nós estamos propondo uma nova nomenclatura. Nós percebemos que quando se enfatiza muito o nome assim, reunião de comunhão e edificação, sabe qual tem sido a tendência? A tendência tem sido ficar olhando para dentro. Falamos de comunhão e edificação, então nós ficamos voltados para dentro. E não temos nenhum projeto para fora. Porque o nosso nome diz que é comunhão, edificação, estudo da palavra. Isso é bom? Isso é bom. Isso é maravilhoso? Isso é maravilhoso. Isso vai parar de acontecer? Em hipótese alguma. Isso não vai parar de acontecer. Mas nós precisamos entender que nós temos um chamado para fora. Nós precisamos olhar os campos fora. Nós precisamos trabalhar para os que estão fora. Então, nós estamos estamos dando essa nomenclatura de comunidades. Comunidades de serviço? Ainda não definimos isso, né? Comunidade diaconal? Ainda não definimos. Queremos achar um adjetivo, alguma coisa que expresse essa visão. A comunidade, ela precisa ter esse olhar para os perdidos, para os necessitados, para os que precisam ser salvos. Então eu não vou reunir só para
estar com os irmãos que eu gosto, comer com os irmãos que eu gosto, beber com os irmãos que eu bebo o cálice do Senhor, beber é isso, né? O cálice do Senhor, né? Então, não é só isso, né? Mas nós vamos comer e beber do Senhor junto com as pessoas que nós gostamos, olhando para fora, para sermos pão para aqueles que estão se perdendo. Amém, irmãos? Nós estamos entendendo? Então nós estamos falando sobre a implantação dessas comunidades, começando com 3 comunidades. Se nós tivermos 3 comunidades ali na cidade de Várzea Paulista, eu estava conversando já com alguns irmãos sobre isso, 45 pessoas, 50 pessoas, nós vamos estabelecer uma congregação ali. Nós temos 3 comunidades lá, Fazenda Grande. O que é perto ali? Fazenda Grande tem 1, 2, 3. Não, Novo Horizonte é a parte. Nós temos três comunidades se reunindo ali em casas separadas. Então nós vamos formar uma congregação lá. Não precisa sair aqueles 50 irmãos de lá para vir reunir aqui. Não precisa. Por exemplo, Eibe e Daniel, fica de pé, por favor. Olha o desafio. Olha o desafio. Eles moram em Itatiba. Eles começaram o grupo em Itupeva. Então nós temos um grupo caseiro em Itupeva que eles começaram, sustentaram, abriram a casa deles, eles começaram lá e depois foram para Itatiba. Então nós temos um grupo caseiro em Itupeva e nós também acompanhamos uma congregação em Itupeva, além desse grupo. Eles estão morando em Itatiba e eles estão começando uma comunidade em Itatiba. Já tem uma comunidade reunindo em Itatiba. Você tem peso por Itatiba? Você gostaria de mudar para Itatiba para trabalhar com eles? Então, possivelmente, teu chamado não é para mudar para o Haiti, nem para a África, nem para o Nordeste. Então, você não quer mudar para Itatiba? Para fortalecer essa comunidade? Você não quer mudar para Itatiba? E ali nós começarmos a evangelizar mais pessoas? Para nós estabelecermos uma congregação ali, para nós transmitirmos os valores que Deus tem nos dado como congregação? Obrigado, pode sentar. Eduardo e Michele, por favor, fiquem em pé. Eles moram Cabreúva. Eu não sabia se eu falava Bonfim, Jacaré ou Cabreúva. Jacaré. Mas pertence a Cabreúva. Eles estão lá. Você não quer mudar para lá também? Você não quer mudar? Irmãos, estou falando sério, não estou brincando não. Eles já começaram uma comunidade lá. Eles estão olhando para os vizinhos. Eles estão chamando os vizinhos, estão pregando o evangelho. Você não quer mudar para lá? Será que Deus não está falando com você? Será que Deus já não falou isso com você? Você não quer mudar lá para o Jacaré? Quê? Na boca do jacaré, você não quer ir? Então, ajuda é bem-vinda? Ajuda é bem-vinda. Então nós estamos, obrigado, Deus abençoe. Nós estamos falando, irmãos, sobre isso. Nós temos irmãos aqui que moram na várzea. Você mora no limite da várzea? Você quer investir sua vida na várzea? Agora, nós temos um irmão precioso, que nós temos comunhão de longa data, pastor Jeremias. Nós queremos procurar o pastor Jeremias, nós queremos falar com ele, nós queremos pedir a bênção dele, nós queremos falar com ele se ele está precisando de alguma coisa que nós podemos servi-lo. Nós queremos saber disso. Será que nós podemos ajudá-lo em alguma coisa? Será que nós podemos fortificar os seus braços em alguma coisa? Não estou entendendo o nosso desafio? Não estou entendendo a visão que nós estamos propondo aqui? Nós não estamos falando de um reininho, nós estamos falando do reino de Deus. É o reino de Deus. Nós queremos que o nome de Jesus seja célebre.
Nós queremos que toda a Decápole creia que Jesus Cristo foi enviado. Porque Jesus Cristo orou, Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Nós queremos ser um com a igreja do Senhor, para que o mundo creia. Irmãos, isso é a nossa visão. Isso que está ardendo no nosso coração. Isso é o nosso peso. Então é um projeto, 7 anos. Talvez nesses 7 anos vamos estar enviando irmãos para a Rússia. Tem gente que... Você quer mudar para a Rússia também? Tem alguém que quer mudar para a Rússia? Ó, tem uma família aqui, ó. Está se preparando para ir para a Rússia. Ó. Vamos orar. Senhor, eis-me aqui e envia eles. Eles estão dizendo amém. Estão se preparando. Família toda. Já faz alguns anos. Isso é muito sério. Por quê? Porque Deus deu um chamado para essa congregação. Deus tem marcado pessoas nessa congregação. Nosso plano não é tanto ter um salão 2 vezes maior do que esse, não. Nosso plano não é esse, não. Nosso plano é enviar você. Nosso plano não é ter um salão 2 vezes maior do que esse, não. Nosso plano é enviar você. Glória a Deus por vocês que fizeram assim, ó. Muito bom. É isso mesmo. É isso mesmo, é verdade. Essa é a nossa proposta. Isso está ardendo no nosso coração. Próximo slide. Que é uma região, tanto em Jundiaí como cada uma das 10 cidades do entorno, serão divididas em regiões. Então, não convém aqui, mas nós dividimos Jundiaí, Zona Norte 1, Zona Norte 2, Centro, Zona Oeste, Zona Leste e Zona Sul. Então nós temos mapeados os bairros e os grupos que estão nesses bairros. Nós vamos precisar de pessoas que queiram trabalhar. Estamos desafiando cada um dos nossos pastores para tomar conta dessas regiões. Assim como as cidades também serão divididas por regiões. Nós queremos abençoar, nós queremos expandir, nós queremos avançar nesses próximos 7 anos. Então, o que é uma comunidade? Já falei bastante sobre isso, vou repetir. Uma casa que se abre, uma liderança... uma casa que se abre, uma liderança que levanta, que é levantada, né? E irmãos reunidos para expandir o reino de Deus através da pregação do Evangelho. Então presta atenção, você faz parte já de uma comunidade, seu grupo caseiro, e você quer abrir a sua casa. Então a primeira coisa você vai falar com o irmão que está com você, que você quer abrir sua casa. Você quer tornar a sua casa uma comunidade que vai dedicar-se a ganhar vidas, a ter comunhão, a ensinar o Evangelho. Então nós vamos trabalhar com você. Então nós vamos dar treinamento para você. Irmão, eu não sei nada. Glória a Deus que você não sabe nada. Muito bom. Jesus ganhava uma pessoa de manhã. Antes do sol se pôr, já tinha enviado aquela pessoa. Jesus era assim. Jesus fazia exatamente desse jeito. Você quer ser enviado? Não importa quanto tempo você tem. Nós estamos dispostos a enviar você que tem... Família mais nova aqui batizada é do Fabrício e da Carla, né? Vocês já estão sendo enviados, né? Sabe disso, né? Já sentiram isso, né? Já perceberam, né? Que ó, eu já sei dos planos há muito tempo. E já estão abrindo a casa deles, já estão pregando o Evangelho, já estão recebendo pessoas, já estão influenciando vizinhos, estão pegando fogo e falando com pessoas ao redor das suas casas. Que coisa maravilhosa. Isso é a obra de Deus. Isso é a vontade, essa é a vontade de Deus. Então nós queremos ver aqui, ó, futuros líderes, pastores dessa congregação se levantando para essa cidade. Isso é a vontade de Deus, entenda isso.
Deus tem urgência, porque a volta de nosso Senhor Jesus Cristo não tarda. Irmãos, essas crianças que nós estamos aqui, ó, todas elas, eu tenho convicção disso, elas vão ver Jesus voltar. Elas vão ver Jesus voltar. A humanidade não aguenta muito tempo. O pecado está se multiplicando, a maldade está crescendo, a rebelião contra Deus está cada vez maior, a degradação humana está cada vez pior, o homem está se levantando deliberadamente contra Deus, a natureza não está aguentando mais. Próximo slide. Então, como é que uma comunidade nasce? Então, como é que nasce uma comunidade? Primeiro passo, implantação de uma comunidade. Então, uma casa, uma família disponível para acolher os irmãos. Então, desejável, né, uma família cujo pai lidere com uma incumbência pastoral. Cada membro dessa comunidade é candidato a liderar uma comunidade na medida em que evangeliza, inicia o processo de reunir e ensinar aqueles que ganham. Então, vem aqui, Eduardo, por favor. Vem aqui, Eduardo e Michele, por favor. Então, Eduardo e Michele abriram a casa deles lá. Vem aqui. Eduardo e Michele abriram a casa deles lá. Começaram a ganhar pessoas. Tinha um casal aqui. Vem aqui, Daílson e Melissa, por favor. Aí eles ganharam Melissa. E o Daílson e Melissa ganharam. Só que Daílson falou assim pro Eduardo: Eduardo, eu também quero abrir a minha casa. Por quê? Porque eu estou evangelizando Maurício e Adriana. E vem Jaque também. Porque eu ganhei o Maurício, meu colega lá do trabalho, e eu queria, né? Hã? O colega dele chama Paulo Guedes. Opa! Então, já está profetizando sobre o Paulo Guedes, amigo dele de trabalho. Então ele ganhou o Maurício, a Adriana e a Jaque. Aí ele falou pro Eduardo: ó, eu quero começar uma comunidade também na minha casa. Então ele tem vínculo com o Eduardo. Ele faz parte da comunidade do Eduardo. Então ele ganhou o Maurício e a Jaque. Ele não vai levar para a comunidade do Eduardo. Ele já abriu uma comunidade na casa dele. E ele está vinculado ao Eduardo. Então o Eduardo está pastoreando o Daílson e sua esposa, junto com a Michele, que está pastoreando o Maurício e a Adriana. Mas o Maurício e a Adriana ganhou o Tadeu e a Raquel. Eles ganharam, estão pegando fogo, estão animados, eles estão dispostos, né? Então o que acontece? O Maurício, nossa, ganhou um peixão, hein? Você ganhou um peixão mesmo, hein? Fala sério, hein? Ó, essa rede aqui está arrebentando. Então, olha só, a rede de peixe, tá, irmão? Não pensa outra rede, não. Então o Maurício e a Adriana não vai pegar o Tadeu e a Raquel e vai levar para a casa do Daílson. Eles abriram a casa deles também. Começaram uma comunidade lá. 1, 2, 3. Puxa, eles estão com 10 pessoas, eles estão com 10 pessoas, eles estão com 10 pessoas lá no Jacaré. O que nós vamos fazer então? Vamos abrir uma congregação, vamos estabelecer uma congregação, vamos colocar os nossos dons e ministérios à disposição da igreja de Cabreúva? Vamos! Vamos procurar os pastores de lá e vamos fazer exatamente o que nós vamos fazer com outros pastores que nós conhecemos? Vamos também. Por quê? Porque tem ministérios lá que têm vínculos com esse ministério aqui. Vamos nos dispor para eles? Vamos também. Mas nós vamos pregar para aquelas pessoas que não estão recebendo, que não estão sendo alcançadas. Nós vamos perdidos, vamos buscar essas pessoas. Nós não queremos peixe de aquário dos outros. Peixe do aquário dos outros, nós vamos ver a marquinha e vamos dizer, ó, não é melhor voltar para lá? Vamos avaliar, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Está ferido, vamos cuidar da ferida. Vamos trazer cura. Vamos fazer isso? Qual é a vontade de Deus?
ficar aqui ou voltar para lá? Talvez a vontade de Deus seja voltar para lá. E vamos trabalhar seriamente. Os irmãos estão entendendo a questão da comunidade? Então, nós não gostaríamos de continuar olhando para o nosso jardim. Nós não queríamos só ficar vigiando as nossas margaridas e as nossas rosas. Nós queremos olhar o jardim do Senhor que está espalhado sobre essas decápolis, sobre a nossa cidade. Obrigado, irmãos. Vocês não pagaram o mico, tá? Muito obrigado. Deus abençoe. Hã? Não, mas Tadeu também vai ganhar. Tadeu também vai ganhar. Tadeu já está ganhando. E aí nós vamos continuar, irmãos. Esse é o ciclo. Isso é a vida. Isso é a vida cristã. Isso faz parte. Então, quem salva é o Senhor. Mas nós somos os trabalhadores. Amém? Nós somos os trabalhadores. Próximo slide. Tem? Tem mais não? Ah, tem. Então, é exatamente o que nós acabamos de demonstrar. Como nasce uma congregação. Em cada região da nossa cidade e em cada cidade ao redor da nossa cidade. Exatamente o que nós falamos aqui, considerando que cada comunidade, atingindo 12 membros, estará madura e já estará gerando outras comunidades. Terceiro, quando a região contiver no mínimo 3 comunidades, estará madura para a formação de uma congregação. Então, nesse ponto, deverá ser estabelecido 1 ou 2 presbíteros. Então, desejavelmente, evangelista e pastor. É isso que nós gostaríamos de estar desenvolvendo em cada uma dessas regiões, tanto em Jundiaí como ao redor de Jundiaí. Próximo slide. Tem outro? Esse é o último? Não? Apagou aqui. Então, mantendo a unidade, cada congregação terá seus próprios presbíteros e eles vão liderar essas congregações. Seremos unidos pelos laços de amor e aliança e não por normas e contratos. O que isso significa? Nós abrimos a congregação lá no Jacaré. E eles, irmãos, estão caminhando lá no Jacaré. Qual é o vínculo que nós temos? De amor. Nós temos um relacionamento. Nós não somos ligados por uma placa. Nós não somos ligados por um nome. Nós somos ligados por causa do reino de Deus. Se amanhã ou depois, Michele, junto com a outra comunidade, o Eduardo e os outros, falam assim, nós queremos nos ligar a outro ministério. Eles têm liberdade para fazer isso? Tem. Tem liberdade para fazer isso. Por quê? Porque não é nossa filial. Não é filial de Jundiaí. Nós não vamos trabalhar com sede e congregação. Aqui não é sede. Os irmãos estão entendendo isso, irmãos? Aqui não será sede. Nós estamos falando sobre a igreja do Senhor, expandir o reino de Deus. É isso que nós queremos. Nós queremos ser ligados pelos laços do amor, pelos laços da comunhão, pelo vínculo da paz. É isso que nós queremos. É essa ligação que nós desejamos, é essa ligação que nós buscamos. Vocês estão entendendo isso? Próximo slide. Nossos alvos, não se assustem. 2019, estabelecermos 3 congregações, estamos aí com algumas coisas já acontecendo, possivelmente nas cidades vizinhas, né? São 6 novos presbíteros, 9 líderes pastores de comunidades. Nosso alvo, 2019. Já temos algumas coisas acontecendo. Os irmãos viram aqui, irmãos ligados a nós de outras cidades que nós já estamos trabalhando e já estamos movimentando nessas cidades ao redor. Então, chegamos em 2025 com 50 congregações, 100 presbíteros, 150 líderes pastores de comunidades. Amém, Tony? Amém, Amém igreja? É?
Você olha assim e pensa assim, mas esse negócio é muito ousado. Irmãos, não se preocupe com isso. Nós queremos trabalhar. É isso que nós queremos. Nós queremos trabalhar, nós queremos expandir o reino de Deus. Mas nós entendemos que precisamos ter metas, precisamos ter alvos para podermos avançar, porque nós estamos olhando para frente. Próximo. Acabou. Alguma pergunta? Alguma pergunta? O Tony perguntou assim, começa que dia? Irmãos, começa que dia? Ontem. Gostei demais disso agora. Ontem, antes do almoço ainda. Já começou, irmãos. Já começou. Aleluia, glória a Deus. Então você está disposto. Você quer dizer, eis-me aqui? Será que nós poderíamos cantar aquela música? Poderíamos cantar aquela, sabe qual que eu estou falando, né? Estamos ligados aqui, estamos numa sintonia aqui. Você quer dizer, eis-me aqui? Você está ouvindo tudo isso? Você está querendo abrir a sua casa? Você quer se dispor para ser uma dessas pessoas que quer dizer, eis-me aqui? Você quer isso? Você se sente atraído para isso? Você não é obrigado a entrar nisso. Não é. Mas eu queria que você soubesse que nós estaremos caminhando nessa direção. E você é nosso convidado.